Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos, vamos falar da minha, da sua, da nossa loja de camisetas preferida, Pimenta no Café, que tem as melhores camisetas com a melhor qualidade para libertários, para conservadores, para ANCAPs, para liberais. Só não tem para esquerdista, né? Porque o QI tem que ser maior do que de um primata para comprar lá. Então, aqui está o link aí, compre a sua camiseta que eu aposto que você vai arrasar por aí. E hoje eu vou apresentar uma convidada especialíssima, tá? Já foi procuradora do MP. Acho que quando eu falar isso, vocês já vão saber de quem eu tô falando, né? Quem tá com a gente hoje aqui é Bia Kicis, tá? A deputada federal mais votada proporcionalmente, que ocupou a cadeira da CCJ como a primeira mulher sendo presidente da CCJ. Você não viu feminista falando sobre isso, né? Mas, pois é, primeira mulher. E hoje eu tô com ela aqui. E eu acho que a parte mais importante de toda essa trajetória da Bia é que ela mostrou pra gente que é importante sair da arquibancada e botar a mão na massa. Bia, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu Prazer estar aqui com você. O tanto que é difícil a agenda, mas fico muito honrada de você estar aqui com a gente. Quando a gente fala desse sair da arquibancada, é difícil, né, a gente ter essa transição, porque fica lá todo mundo reclamando, eu não gosto disso, tá difícil. Agora, assumir a responsabilidade e botar a mão na massa é muito difícil, não é não? Olha, às vezes é transição, às vezes é uma revolução. No caso da minha vida, foi uma verdadeira revolução, Ana. Na verdade, eu não fui do MP, eu fui procuradora, mas do Distrito Federal. A minha irmã é procuradora do MP. Ah, pronto. Mas é uma confusão danada. Olha, ninguém entende direito isso. Procurador do Distrito Federal é um procurador do Estado. Assim como procurador do Rio, procurador de São Paulo. Agora, o Ministério Público, aí sim, são aqueles fiscais da lei, promotores, né? Enfim, o que importa é que eu saí da arquibancada e passei a botar a mão na massa, para usar aí as suas palavras, né? E isso aconteceu em 2014, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. Quando eu, de repente, me toquei que a Dilma poderia ser reeleita. Bateu um desespero. Eu pensei, não mereço isso. O Brasil não merece isso. E aí eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o quê? Eu não sabia. Uma vida inteira na arquibancada da política. Assim, como é que eu faço alguma coisa que eu nunca fiz e que eu não tenho a menor ideia de como fazer, né? E foi assim, conversando com uma amiga, com outra, um amigo. Gente, eu não posso, eu estou inconformada, tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a ver que as pessoas também estavam na mesma vibe. Não, eu também, como é que faz? E aí começamos a ir, sabe para onde? Para os gramados do Congresso. A gente pegou uma bandeira do Brasil, levou para os gramados do Congresso, ficava lá, os carros passando, e a gente buzina, plaquinha, Dilma não. Só que a gente era ingênuo, né? A gente estava fazendo campanha para o Aécio Neves. Inocentemente. Inocente, achando que a gente estava, assim, realmente fazendo campanha para alguém que fosse de direita, oposição ao PT, mas é isso aí, é o teatro das tesouras. Quem nunca caiu nessa que atire a primeira pedra, não é não? Quem nunca, né? Pois é. Então, foi aí que a gente começou, eu comecei e acabei me transformando numa ativista. E é uma ativista, uma militante muito atuante mesmo. E eu era procuradora, até corregedora-geral da Procuradoria. Comecei a ficar acampada na frente do Congresso, na frente do Supremo, frequentar o Congresso. Eu nunca tinha frequentado. A maioria dos brasileiros não, até os próprios brasilienses que estão aqui não frequentam e deveriam. Nunca tinha frequentado. Comecei a ir nos gabinetes, procurar os deputados, e aí eu conheci o Bolsonaro nessa época, em 2014. E o gabinete dele era uma festa, entendeu? Ele recebia todo mundo super bem. E aí comecei a frequentar e conversar com ele. E eu via, né, as pautas que ele defendia. Combate à ideologia de gênero, combate à doutrinação nas escolas. Naquela época, eu comecei a militar a favor do escola sem partido. E daí fui me identificando muito com o Bolsonaro, tanto o Jair, o pai, como o Eduardo, que tinha o gabinete ali coladinho dele. Então eu vivia lá.
Aí comecei a conhecer outros, como Ronaldo Caiado, Fernando Francischini. Fui conhecendo gente e meio que separando o joio do trigo lá dentro, né? E depois disso, então, eu realmente mergulhei de cabeça na política. Ainda não queria ser política. Eu tinha verdadeira ojeriza. As pessoas falavam para mim assim, você vai ser deputada? Eu falava, Deus me livre. Sou procuradora, Deus me livre. Mas eu comecei a ficar muito ativa, a viajar esse Brasil, em cima de carro de som depois, né, quando a Dilma ganhou, pelo impeachment da Dilma. Então, assim, as coisas foram acontecendo, sabe? Até que, em 2018, eu decidi me filiar a um partido e concorrer, né? Por quê? Eu pensava assim, Bolsonaro vai ser presidente e ele vai precisar, eu já estava entendendo um pouco do sistema, ele vai precisar de base, ele vai precisar de deputados, né, senadores. Aí eu resolvi concorrer, porque ele vivia me pedindo e eu falava que não, não, não. Aí eu falei, não, quer saber? Fui lá no professor Olavo de Carvalho conversar com ele, porque eu já tinha me tornado aluna dele. E aí falei, professor, o Bolsonaro quer que eu seja candidata, quer que eu seja deputada, mas eu não sei. Aí ele falou assim, você tem que ir. Eu falei, mas como assim, professor? Você fala que não é para entrar na política, que o caminho não é pela política, que é guerra cultural. E não, eu falo isso para esses jovens aí, esse pessoal que está cheirando ainda a leite, já quer ser deputado. Você não, você está pronta, você tem que ir. E vou te dizer mais, eu quero ver você botando fogo naquele plenário. Aí eu falei, bom, então tá, bom, né? Com essa porta aqui, aí, não tem né? como E falar aí que me não. candidatei, não tinha a menor noção de como era difícil esse negócio de voto. Eu não tinha a menor noção. Eu fui assim na inocência. Na inocência. Mas deu certo. Deu certo. Eu fui a terceira mais votada do DF e fui eleita, né? Então, assim, para surpresa acho que de muita gente, porque quem me conhecia era, digamos assim, aquela bolha da direita mesmo, né? Uhum. Só que suficiente para eleger uma deputada. Pensa, eu fui a terceira mais votada na primeira vez que eu concorri. O pessoal me identificava como sendo a deputada do Bolsonaro. Só que com um detalhe, eu não pude usufruir da onda do 17. Quem lembra da onda do 17? Bolsonaro era PSL, o número era 17. E as propagandas, tudo era assim, vote 17, 17, 17. Eu me filiei ao PSL na época, junto com o Bolsonaro. Só que, logo em seguida, o Bolsonaro me pediu para sair do PSL. Ele falou, Bia, eu não vou poder apoiar ninguém do PSL no DF. Eu, como assim? É o seu partido. Ele falou, mas o PSL do DF não está com a gente. Porque quer apoiar o Ibanez para governador. E o Bolsonaro não queria. Então, ele falou assim, não, eu não quero apoiar o Ibanez. Ele tinha um candidato lá, que era até um general, que depois também, né, acabou que traiu o Bolsonaro também. Mas eu tive que sair do PSL e não pude desfrutar da onda do 17. Fui para um partido pequenininho, PRP, o número era 44. Aí todo mundo falava assim, Bia, como assim? Por que você não é 17? Também, né? Aí porque seria muito bom. Se eu fosse 17 naquela época, eu teria sido a primeira, a mais votada, porque o Bolsonaro arrebentou de ter voto aqui. Né? Só que eu perdi a onda do 17, mas o meu número era 4417. Ok. Só para fazer uma referência, mas na urna isso não vale nada, né? E aí, faz total diferença. E aí eu tive essa surpresa, essa alegria de ser eleita. E já no meu primeiro mandato, fui presidente da CCJ, a comissão mais importante da Câmara, né? E eu tinha esse desejo, sabe? Eu queria quebrar paradigmas. Como assim? Nenhuma mulher nunca presidiu. E outra, eu era procuradora, eu tinha plena capacidade de presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, eu fiz esse pedido ao presidente do partido, a gente negociou isso. Então, foi no terceiro ano da legislatura. No primeiro foi o Francischini, no segundo, agora eu não lembro quem que foi, e no terceiro ano eu fui a presidente da CCJ. Foi uma experiência incrível. Depois eu conto os detalhes, para deixar você falar um pouquinho também. Não, que isso, a gente quer te ouvir. Mas foi uma experiência muito marcante que
levou meu nome para o Brasil. Depois eu te conto mais sobre isso. Você sabe, Bia, que quando me contam histórias como a sua, do Thiago, que eu vivo, né, diariamente, e aí eu vejo que são pessoas que falavam assim, eu não quero ser político. E eu repetia essa frase, eu falava, gente, o meu trabalho é de bastidor, eu sou de formação cultural, eu gosto de dar aula para os jovens, eu gosto de ler, eu gosto de mostrar para eles coisas diferentes, falar a linguagem deles. Não, o meu lugar é aqui, é a mudança cultural. E quando eu conversei com o Thiago sobre isso, ele falou muito sobre isso, tipo, Ana, se você não está preparada, ninguém mais está preparado. Então, assim, e a gente aprende, quando a gente começa a estudar sobre guerra cultural, né, que os espaços não ficam vagos. E se a gente não coloca gente de bem ali, exatamente, outras pessoas vão ocupar e não vão nos representar, né? Então, é importante dar esses espaços. Às vezes a gente fica assim com aquela ideia, não, mas será? Né? Porque não é uma coisa fácil de se fazer. Todo mundo, é simples. Gente, não é simples. Não. Quem faz campanha na vida entende o tanto que é difícil, o tanto que consome, a responsabilidade que a gente coloca sobre a gente mesmo, de todos os dias estar ali, né? E eu falo muito para as pessoas conhecerem os candidatos, né? E aí, antes da gente entrar mais no mundo da política, eu queria saber da Bia. Quem é a Bia sem ser... Porque, querendo ou não, a gente se apresenta sempre publicamente. É diferente de quem nós somos dentro de casa, de quem a gente é com a nossa família. Eu queria que você falasse um pouquinho da Bia. Bia, pessoa, sabe? Aquela pessoa, a gente sabe as polêmicas, a gente sabe o que a Bia defende, mas como é que é a vida da Bia? Quem é a Bia fora desses holofotes? Bom, atualmente não está dando muito tempo para ser Bia Só tem fora da política, não. Não, é porque realmente a política, a gente consome, atualmente, né? Ela consome quase toda a vida da gente, é uma loucura. Mas vamos lá. Vou pegar aqui mais ou menos pela minha rotina, para vocês entenderem um pouco quem eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa que acordo às 5h40 da manhã, menos as quartas, que é o único dia que eu não malho. Aí eu acordo mais 6h30, mas acordo de segunda, terça, quinta e sexta. Segunda, terça, quinta, eu acordo às 5h40, aí eu vou malhar. Eu sou uma pessoa que não gosto de, assim, malhar em academia, muito tumulto. Por quê? Eu não sou uma pessoa que foi criada nesse mundo da malhação, não. Então, eu preciso ter alguém que dê atenção exclusiva para mim. Então, eu tenho um personal, que é o Abílio, que é um cara fantástico, e eu treino no estúdio dele. Então, eu e ele só. E é atenção exclusiva, porque eu preciso disso. Senão eu faço um movimento errado, vou machucar ali, vou machucar aqui. E eu resolvi fazer, malhar, depois de ter ficado muito tempo sedentária, e eu comecei a perceber que isso ia atrapalhar a minha vida, que por uma questão de saúde, a gente precisa malhar. Então, a mulher, então, musculação é fundamental, né? Então, eu malho de manhã, saio da malhação, já vou direto para a paróquia para assistir a minha missa, das 7h30 da manhã. Esse foi um propósito que eu fiz há uns 2 anos e meio, que foi de comunhão diária. E para comunhão diária, missa diária, né? E é uma coisa que eu digo assim, é um sacrifício, mas é um sacrifício que eu gosto de fazer, me faz muito bem, sabe? Então, assim, eu digo que é sacrifício porque com esse propósito eu tenho que me virar nos 30. Se por acaso um dia, em razão da agenda, eu não puder ir nessa missa das 7h30 da manhã, eu tenho que arrumar um jeito de ir à missa. Já aconteceu de eu sair de uma reunião, e ir à igreja, assistir a missa e voltar. Porque para mim é prioridade, assim, absoluta a minha missa diária, a minha comunhão diária. Então, isso já mostra um pouco de quem eu sou. Eu sou uma mulher católica, praticante. Diferente do que eu era, sei lá, há 6, 7 anos, que eu era uma católica de BGE, né? Fui criada na igreja católica, depois fiquei muito tempo aquela católica de BGE mesmo, sem praticar. Mas a política me trouxe isso, né? Me fez esse retorno para as minhas origens da minha fé, do catolicismo. Ok, então eu procuro usar também o meu mandato para evangelizar. Tá, volto para casa, tomo meu banho, meu café da manhã,
meu ovinho com bacon, que eu não dispenso, eu adoro. Só na sexta que eu não como o bacon, porque eu evito a carne na sexta-feira. E depois disso, tomo banho e tal, e vou para o congresso ou para alguma agenda externa, porque a gente tem todo santo dia, tá? Coisa mais rara é acontecer um dia que eu não tenho uma agenda de manhã, tá? Então, saio para minha agenda e aí o que acontece? Vou chegar em casa de volta 11, meia-noite, meia-noite e meia, e vou dormir lá para 1 da manhã. Quando eu consigo dormir às 11, para mim é um lucro muito bom. Noite. E aí tem o seguinte, no meio dessa correria toda, na minha casa eu tenho a minha mãe, de 89 anos, que mora comigo, meu irmão, que veio também do Rio, que ajuda a cuidar dela. Tenho, não na minha casa, mas eu tenho meus 2 filhos, Samuel e Guilherme, que são casados, cada um tem uma filhinha, então eu tenho 2 netas, tenho 2 noras maravilhosas que são como filhas para mim, e sou de uma família de 5 irmãos, né? Nós somos 5 irmãos. Então tem a minha irmã Ruth, que mora pertinho de mim, a gente está sempre junto, tem a Lúcia, uma irmã que mora no Rio, mas vira e mexe está aqui, inclusive para ficar com minha mãe também. Tem o meu irmão que mora comigo e tem o irmão que mora na Inglaterra. Então eu tenho um monte de sobrinhos, né? Família grande. Sobrinhos netos também, família grande. E é uma coisa que eu priorizo muito. Então, no meio dessa correria toda, eu sempre tenho que achar uma brecha, um tempo para minha família. Então, por exemplo, quando eu chego em casa, às vezes, 11 da noite, que eu penso assim, eu já posso dormir mais cedo, mas aí eu vou ficar batendo papo com meu irmão, que eu não dei atenção. Aí acaba que eu vou dormir lá para meia-noite e meia, 1 hora mesmo, porque é o tempo que eu acho para a gente poder ficar um pouco junto ali com a minha mãe também e tal. E minhas netas, né, que eu, assim, é o prazer da minha vida hoje, né, é estar com elas. Elas têm 2 aninhos, uma vai fazer 2 anos e a outra tem 2 anos e 4 meses. Então, assim, eu busco sempre espaço para estar com elas. Então, no fim de semana, dou um jeito, tenho que ficar. E domingo, fazer meu almocinho de família. Eu tenho meu pai, que também mora aqui, né? Então, ele vai para minha casa, a gente faz aquele almoço todo de família, muito gostoso, muito abençoado. Então, essa é a minha, digamos, a minha rotina, tá? Eu fui procuradora do DF 24 anos, me formei na UNB, vim para Brasília em criança, nasci em Resende, no Rio de Janeiro. Meu pai, militar, dava aula em Resende, eu nasci lá. Depois voltamos para o Rio, passei a minha primeira infância no Rio, vim para cá com 9 anos de idade. Ai, pequenininho. E aqui estou até hoje. Então, sou muito brasiliense, porque fui criada aqui, meus melhores amigos são daqui, né? Minha família está aqui, então eu amo muito essa terra, adoro Brasília e conheço Brasília por dentro e por fora, porque conheço pela máquina. Eu fui procuradora do Distrito Federal. Então, por exemplo, grandes projetos que eu lembro que a gente na Procuradoria ajudou muito, por exemplo, o Pontão. A gente cuidou da licitação do Pontão, a gente vibrou, queria um lugar bacana como aquele, a Terceira Ponte, meu Deus, o que eu... 2 cartões postais. Nossa, a hoje, Terceira né? Ponte, eu acho belíssima, a gente também participou. Então, muita coisa a gente acompanhou, por exemplo, questão fundiária de Brasília, a dificuldade que é. Também atuei junto, assim, trabalhando em prol dos bombeiros, dos PMs, sempre trabalhando voltada para o Distrito Federal durante 24 anos, porque eu era procuradora do DF. Então, eu acho engraçado, às vezes, quando alguém, um blogueiro, fala assim, a deputada Bia Kicis é uma estrangeira, não conhece nada do DF. Meu amigo, eu conheço aqui por dentro e por fora, devo conhecer muito mais do que você que está falando. A vida inteira focada aqui no Distrito Federal. Agora, tudo bem, como deputada federal e da forma como eu vim, né, porque eu não fui deputada distrital antes, né, não fui. Então, as minhas pautas são muito pautas nacionais, a luta pela liberdade, a luta pela justiça, a luta pela liberdade econômica, liberdade de expressão, as grandes pautas nacionais, todas essas, né, a defesa da família, o combate à agenda woke, essa praga que se alastra aí pelo Ocidente, né? Porque lá no Oriente eles não aceitam isso não, né? Não aceita não. Na China, inclusive, você sabe
que atualmente na China eles proibiram homens afeminados de aparecerem na televisão. E ainda estão lançando cursos também para masculinização maior ainda dos homens. Né? Pois é, agora no Ocidente essa praga woke, né? Então eu digo isso, eu fiz questão de citar esse exemplo da China, porque a esquerda se espelha na China, China comunista, acham lindo. Meu filho, vai para lá para ver como é que é. Para ver se essa pauta woke vai sobreviver lá. A Rússia mesmo, que a Rússia também, né, é muito conservadora nos costumes. Vai lá para ver se vocês se criam com essa pauta woke de vocês, de querer destruir as famílias, né? Então, assim, essas grandes pautas nacionais e o combate ao globalismo, eu estou ali encabeçando, desde sempre. Mas isso não faz com que eu seja menos focada também no Distrito Federal. Para você ter uma ideia, eu sou a parlamentar que mais investiu na agricultura familiar da história do Distrito Federal. Tá? Então, assim, mas é que a minha filosofia é assim, o Estado, para quem pode andar com as próprias pernas, é só não atrapalhar. É só não atrapalhar. Agora, para quem precisa de ajuda, precisa de assistência, precisa de uma capacitação, aí tem que ajudar. Então, eu, nos meus mandatos, eu ajudo quem? Né? Eu trabalho para quem, digamos assim, direcionando as minhas emendas, trabalhando catadores de lixo, recicladores, pessoal do agro, agricultura familiar, né? E saúde, que é muito importante, porque é um caos aqui no DF. Né? Então, ajudando muito, destinando verbas para a saúde, para crédito da agricultura, para dar caminhão, trator, tobata, câmara fria, para quem precisa e quer ter quer realmente plantar, colher, viver, né, sair da agricultura de subsistência, de sobrevivência e passar a ter dignidade, poder ter dignidade na vida. Então, eu sou uma deputada que tem as grandes pautas nacionais e sou focada no DF, que é essa terra aqui que eu amo, o Distrito Federal e o entorno, né? Então, quem acompanha meus trabalhos sabe disso. Mas eu acho que é bem importante quando a gente fala assim, são pautas né, culturais. E são sim, porque é a partir do movimento que a gente começa a informar melhor as pessoas, que as pessoas começam a entender como as coisas funcionam, ou mesmo esse pontapé inicial que a gente dá numa emenda para um pequeno agricultor, que ele vai começar, ele vai ter o início ali para ele poder gerar riqueza, para ele poder... E se libertar, E se né, libertar dessa dependência estatal. Meu Deus, a esquerda ela quer manter o povo escravo, sabe? Ali na base da cesta básica, do mínimo, tipo de auxílio, do mínimo, do mínimo, de migalha, né? E a pessoa, você sabe que na pauta, na Agenda 2030, tem uma proposta que é a seguinte: você não vai ter nada e vai ser feliz. Mas para ver que assim, você não vai ter nada, não é nós não vamos ter nada, é você não vai ter nada e vai ser feliz. Porque os donos do mundo vão ter. Eles vão continuar tendo muito, né? E deixando as pessoas, assim, completamente anestesiadas, sem ambição. Né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque hoje a gente não tem o nosso adversário político, o nosso inimigo até, não é só o outro deputado, o outro partido, não. É algo que vem... ideias. É algo que vem muito maior, de gente muito mais forte e que o povo não tem acesso. Né? Porque como é que você vai ter acesso ao povo de Davos? Como é que você vai ter acesso às grandes famílias, Rothschild e tudo? Como é que a gente vai ter acesso? Não tem. E o tanto que eles investem nas Investem ONGs demais, põem muito dinheiro para interferem aí sim na soberania dos países, sabe? Interferem na autodeterminação dos povos, porque querem impor coisas que não dizem respeito a uma cultura de um povo, de uma nação. E sempre com essa maquinação gramsciana de
Não, a gente não está falando de política. É. A gente é uma coisa que falaram na novela. É um comportamento que colocaram, né? E é tão sorrateiro, é tão... Eu falo que é baixo mesmo, porque traz muito essa ideia de que parece que a ideia é sua e a ideia não é sua, né? E quando eu comecei a falar, tem muitos anos já que eu faço conteúdo antifeminista, né? Quando eu comecei a falar contra o feminismo, foi assim uma enxurrada, óbvio, né, de haters, porque como você é mulher e não é feminista, e gente, vocês não estão entendendo que isso destrói as famílias, é o pior movimento coletivista, porque ele começa destruindo a família, e a família é o tijolo que constrói uma sociedade saudável. Então, se você destrói a partir dali, acabou o resto. Você não pertence, se você não pertence à sua família, você pertence ao Estado. Exatamente. E é exatamente essa agenda que todo mundo... é teoria da conspiração. Teoria da conspiração, meu amigo, é só prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não tem nada de teoria da conspiração. Já é realidade, é fato, está batendo na nossa porta. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, é engraçado que fala assim, você é antifeminista, mas aí você defende, então, que as mulheres fiquem em casa. Eu falei, se elas quiserem, sim. Mas também se elas quiserem trabalhar, que elas também tenham liberdade, que elas possam fazer o que elas quiserem, mas não necessariamente sejam escravas de um movimento. E hoje eu vejo, por exemplo, você uma grande liderança feminina, não só no Distrito Federal, mas fora daqui também. Como você vê essa relação hoje que sempre coloca essa ideia de que a mulher... Eu fico brava quando entra aquelas esquerdistas no plenário, aí alguém discute com ela, porque ali é um lugar de discussão de ideias, está falando assim comigo porque eu sou mulher. Meu Deus, você está resumindo você a simplesmente ser mulher? Não, é um debate de ideias, vai debater ideias e nem sempre a gente vai ser polido o suficiente, né? Mas o campo político tem muito essa marca de, se você está entrando, então você é feminista. Não, nós não somos feministas. Fala um pouquinho para a gente a sua percepção da mulher nos cargos de poder. Olha, eu vou falar para você o seguinte, quando eu me candidatei a ser presidente da CCJ, meu partido lançou meu nome e daí eu precisava passar por uma eleição lá dentro, né? Virou uma guerra, mas uma guerra assim, que, meu Deus do céu, poucas vezes eu enfrentei tanta dificuldade. E as mulheres da Câmara dos Deputados, as ditas defensoras das mulheres, aquelas que enchem a boca para dizer lugar de mulher é onde ela quiser, foram as que mais me atacaram. Depois de eleita, eu até falei, né? Falei para ela, para vocês é assim, lugar de mulher é onde ela quiser, mas parece que menos na CCJ, porque aqui não pode. E aí é interessante, porque eu abri esse caminho e outra mulher já me sucedeu, que foi a Carol Detoni, que também é do meu partido, lá de Santa Catarina, que foi presidente da CCJ. Agora pergunta se alguma mulher da esquerda presidiu a CCJ ou qualquer outra comissão que não seja comissão da mulher, comissão dos direitos humanos, da cultura. Não. As mulheres do PL já presidiram CCJ, eu e a Carol. Eu fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e até hoje continuo sendo a única mulher. Eu fui a primeira mulher a ser líder da minoria, depois a Carol Detoni foi também. E hoje eu sou a primeira mulher a ser líder da minoria no Congresso. Então as mulheres de direita, meu filho, elas têm competência. A gente se estabelece pela competência, não é porque a gente é mulher, não. E com a gente não tem mimimi. Agora, na esquerda fica aquelas mimizentas danadas, entendeu? Pedindo cota. Pedindo cota, porque não consegue, parece que não tem competência para se estabelecer. Né? Eu sou contra a cota, totalmente contra a cota. Agora, até acho que, por exemplo, alguns ambientes, como, vamos lá, política. Na política existe uma cultura que é um ambiente mais masculino mesmo. Tem pouco tempo que as mulheres entraram. Então, eu acho, tá? Revi minha posição, que antes eu era só contra e ponto final, no sentido de achar meritório que se destine verba para candidaturas femininas. Entendeu? Porque aí você tem como, né? Você tem que ter 30% tem que ser destinado para candidaturas femininas. Mas aí você deixa aquelas que forem competentes
poderem concorrer. Concorrer e serem eleitas, né? Porque o que acontece com esse negócio de você impor realmente que todo partido, e por esse Brasilzão inteiro, tenha um percentual de mulheres que eles querem sempre aumentar, acabam surgindo as candidaturas laranja. Muitas. Por quê? Vamos pensar no interior do Ceará, ou no interior de um outro estado, uma cidade pequenininha, um município pequeno, onde não existe a cultura da mulher participar na política. Nenhuma mulher quer. A mulher não tem nem coragem. Mas o partido, se não colocar mulher, ele vai perder cadeira até dos homens. Então ele é obrigado a botar. E aí ele bota laranjas. Mulheres que participam só para participar não tem a menor condição. Só que depois o partido é punido. Então eu acho isso tudo uma grande hipocrisia. Eu acho que você tem que destinar a verba para mulher, né, incentivar e capacitar, que é o que o PL tem feito, o PL Mulher tem feito com a Michele Bolsonaro, com todas as presidentes do PL Mulher, capacitar mulheres para que elas se sintam estimuladas, elas se sintam inspiradas e capacitadas, prontas para concorrer, para assumir um cargo, um local de poder. Não é só falar, tem que enfiar a mulher aí, não tem mulher, e aí? Entendeu? Então, é uma coisa que é complexa. Eu hoje não sou só simplesmente sou contra e acabou, não. Eu vejo mérito, vejo valor no fato de você incentivar candidaturas femininas para ultrapassar essa dificuldade, essa barreira. Porque se não for, o partido não for obrigado a destinar a verba e capacitar mulheres, ele não vai dar vaga para a mulher. A não ser uma mulher que realmente já chega assim com muita, né? Muito forte e tal. Seja muito conhecida, que seja assim, que leve muito voto, aí, né? Já por garantia, assim, em razão de uma fama, de uma coisa assim. Então, mas eu acho o seguinte, eu enxergo o feminismo, ele é um mal terrível para a sociedade. Não foram as feministas que libertaram mulheres, coisa nenhuma. Hoje são elas que oprimem, inclusive. Exatamente. Não foram feministas que libertaram as mulheres. Agora, mulheres de coragem e homens também, parceiros, que ajudaram as mulheres a conquistar espaço, sabe? Sempre teve mulheres de coragem que lutaram, não foram necessariamente feministas, não. Sabe? A própria Igreja Católica fez muito para que as mulheres fossem se não vistas. for, vai ver a vida das mulheres em países que não são cristãos. Vai ver o que acontece. Então, assim, a Igreja Católica, ela sempre colocou a mulher num espaço muito especial. A mulher é o centro, a base da família. Tem toda uma aura, né, assim, até de santidade em torno da maternidade, da mãe, de tudo isso. Agora, não significa que toda mulher vai ter que querer ser mãe. Não, a mulher pode realmente o que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser, mas ela não tem que ser inimiga do homem. Ela não tem que querer destruir o homem. O homem é um parceiro, um companheiro, é alguém que vai apoiar, muitas vezes proteger, não é? Sempre, né? Essa guerra dos sexos. E o feminismo é isso, quer destruir os homens. Quer destruir a mulher os homens, contra o homem. E aí, como dizia o Nelson Rodrigues, e transformar as mulheres em homens mal acabados. Homens né? mal acabados. Então, eu falo que o feminismo, ele cria uma histeria feminina e que o antifeminismo hoje, da forma que ele está sendo desenhado, da forma que ele foi desenhado no Brasil em específico, ele trouxe mais outro tipo de histeria, porque botou em duas caixinhas, ou você é uma carreirista, que aí é o que o feminismo vai pregar, e o antifeminismo, como resposta, vem, não, você tem que parar de trabalhar, você só tem que ficar em casa cuidando dos filhos e sua vida é essa. Não é assim. Não eu, é isso, por né? exemplo, não me enquadraria nesse papel. Eu amo ser mãe. Para mim, ser mãe é a maior bênção da minha vida, mas só que ser avó está sendo ainda... eu tô louca para ser avó. Né? Então, assim, ser mãe e ser avó são as maiores bênçãos, mas eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar fora. Eu não tenho habilidades domésticas. Então, assim, eu teria que
desaprender tudo e aprender tudo, começar de novo. E você não deixa de ser uma mulher. Não, mas eu gosto, por exemplo, mas eu gosto, por exemplo, de um dia que eu tenho com calma, com tempo, tipo um domingo, aí sim, resolver eu fazer um almoço, eu cozinhar com as minhas mãozinhas, aí eu vou no mercado, eu vou no centro, escolho os ingredientes, então aí pra mim é uma curtição, mas não é obrigação. Agora, essa rotina de casa, pra mim é muito sacrificante. Eu não tenho essa habilidade, porque eu fui criada muito, né? Minha mãe me criou muito para focar no intelecto, Sabe que né? no trabalho intelectual. Então, é fácil para mim, o trabalho intelectual para mim é fácil. Eu tenho facilidade de comunicação, facilidade de escrever, de lidar com pessoas, né? Assim, grupos, trabalhos em grupo com pessoas, eu gosto de tudo isso. O trabalho em casa, para mim, seria, sim, uma dificuldade muito grande. Então, eu respeito todo tipo de mulher. Aquela que quer trabalhar fora, aquela que quer ficar em casa, que quer ser... Eu acho lindo a mulher... Por exemplo, eu tenho uma admiração profunda pelas mães, né, e os pais homeschoolers. Eu tenho uma admiração homeschooling. Acho, porque assim, tem que ter uma entrega. Eu acho incrível, mas eu não fui capaz de fazer isso. Nem pensava, na época eu nem conhecia, né? Então, assim, meus filhos iam para a escola, botavam em boas escolas, tudo bem. Mas, assim, eu tenho profunda admiração por pais, mães, que colocam a educação dos filhos, assim, como essa prioridade, sabe? E eles cuidam disso. Eu acho que eu não teria essa capacidade. E tem a ver também com a vocação da mulher, né? Cada mulher vai ter uma vocação diferente. Eu fui dona de casa durante 10 anos, né? Cuidei dos meus 3 filhos dentro de casa. E eu lembro que quando eu voltei para o mercado de trabalho, todo mundo falava assim, mas você não vai crescer. Agora você perdeu todo o tempo da sua vida porque você ficou em casa cuidando dos filhos. E eu falava, gente, a minha mente está aqui intacta. Eu não parei no tempo, eu continuei estudando, eu continuei conhecendo outras coisas, apesar de ser dona de casa. E eu não vejo empecilho para isso. E dá também para a gente dividir, né? A nossa vida tem muitos pedaços, tem muitas etapas que nós podemos, né? Aquele momento que o filho ele está mais pequenininho, que precisa de uma atenção maior, que precisa de uma dedicação maior. E os filhos crescem, meus filhos agora são adultos, então assim, estão bem criados, já estão encaminhados. E eu ainda estou jovem, ainda posso fazer um monte de coisa, posso conquistar um monte de coisa. A gente só tem que começar a respeitar as mulheres primeiro nas suas vocações e permitir que elas façam a escolha que elas quiserem, né? Agora, uma coisa muito importante é a escolha do parceiro. Do parceiro. Porque é muito importante você ter um parceiro que te respeite. Que você o respeite, o admire, que ele te respeite também, né? Respeite e apoie e seja um respeito as suas mútuo, escolhas, não é, claro, Bia? óbvio, porque né? Hoje assim, a gente vê uma guerra tão grande que eu falo que quando você começa a acompanhar realmente, por exemplo, a violência doméstica contra homens, ela é muito grande também. E não se fala nisso, é só a violência contra a mulher. E não estou falando que não existe a violência contra a mulher. Existe e deve ser combatida. Mas isso não dá salvo-conduto para que as mulheres comecem a ser violentas com os homens. Não, claro. Mas é porque assim... E isso está virando muito essa violência. Não, a gente tem que tirar todos os excessos. Mas assim, normalmente, se você pegar assim, estatisticamente, a violência, a mulher é mais propensa a ser abnegada, é uma coisa até cultural. E o homem poder ser mais abusador nesse sentido. Por isso que eu falo que é preciso tomar cuidado quando você vai escolher uma pessoa, sabe, que seja uma pessoa, um parceiro, um companheiro. É muito importante olhar isso para você fazer uma escolha de vida. Porque existem homens maravilhosos. E como? Protetores. Maravilhosos. Mas é porque geralmente a gente, quando é muito jovem, vai casar, você não pensa nisso. Você quer alguém por quem você sinta atração, que você seja apaixonado. E depois você fica, meu Deus do céu, a importância de você ter um homem que seja um parceiro, um cara sólido, sabe? E que te apoie. Nossa, tudo isso é muito importante. Que ajude com os filhos, né? Eu falo que quando muitas mulheres procuram e falam, nossa, mas eu estou sobrecarregada, eu estou cansada. Eu falo, gente, claro, é humanamente impossível você ser o provedor de um lar, você também ser E a gente se cobra muito, fala sério. A gente se cobra, a gente coloca, sei que eu sou assim, né? A gente está sempre se cobrando como se a gente estivesse sempre devendo alguma coisa.
Ou né? a gente está menos no trabalho, ou a gente está mais em casa, ou a gente está mais em casa, menos no trabalho, sempre está faltando. E a verdade é que a gente se cobre muito. Eu acho assim, que a maioria das mulheres tem isso, né? Mas eu acho que tem muito por causa dessa ideia de que o bem-sucedido é só o financeiramente e o profissionalmente bem-sucedido. Né? Eu lembro que eu também fui educada por uma mãe que sempre falava muito, você tem que estudar, você tem que ser independente de todo mundo. Quando eu fiquei grávida muito nova, a primeira frase que ela falou é, você não vai casar não, né? Eu falei, não mãe, você tem que falar que eu tenho que casar, que eu tenho que ter, né? E eu lembro de que eu ficava muito nessa dicotomia, porque eu queria muito educar os meus filhos, eu queria muito participar de tudo com eles, e ao mesmo tempo ficava na minha cabeça, nossa, mas eu não sou bem-sucedida profissionalmente, nossa, mas eu vou falar, eu sou formada, mas eu vou falar que a minha profissão é dona de casa, como se fosse uma coisa menor, e não é. Né? Claro. A gente teve muito essa lavagem cerebral, sem que a gente percebesse, dessa ideia de que o bem-sucedido é só o bem-sucedido fora de casa, como se educar uma pessoa, formar uma pessoa e um cidadão de bem não fosse o maior e mais bonito trabalho que você pode fazer, né? Então, assim, hoje eu acho que a gente pode repensar o papel da mulher e voltar a falar o que é ser mulher, né? Porque hoje a gente está numa crise, eu falo que a crise do feminino de tentar anular a sagralidade da mulher, tentar anular a natureza feminina, né? Com essa pauta woke. Não, sinceramente, essa história, né? Eu falo assim, o que essas pessoas, essas mulheres que dizem que apoiam as mulheres, fazem? Chegaram ao ponto de botar uma pessoa que não é mulher, um homem, na presidência da comissão da mulher. O que não teria problema, até você ter um deputado lá, não teria problema. Mas é uma pessoa que está lá para cuidar da sua agenda pessoal, de trans. Então, e que agride as mulheres. Agride as mulheres. Não está nem um pouco interessada na pauta feminina. Na pauta da mulher, da saúde da mulher. Porque uma comissão da mulher é para tratar de assuntos da mulher, peculiares da mulher. Que quem não é mulher não entende. Então, é a saúde da mulher, questões relacionadas a menopausa, período menstrual, parto, pós-parto, ser mãe, uma série de coisas. Mas se você não é uma mulher, mas se identifica como mulher, você não vai entender desses assuntos. Você nunca vai passar por eles. Não adianta. Então, assim, mas é isso que eu fiz. E aí, essa pessoa chega lá e começa a agredir as mulheres. Dizer que a gente pode latir porque o objetivo de estar naquela presidência não é defender exatamente as mulheres. Então, é atacar as mulheres. Pois é, atacar as mulheres. Eu acho assim, vai ser presidente de uma comissão da minoria, por exemplo. Tá ok. Porque você vai ter pautas das pessoas trans que são uma minoria e que precisam ser respeitadas, precisam ser ouvidas, precisam de espaço, as pessoas de dignidade, trans né? Parece que a gente fala contra essas pessoas, a gente não tá o lugar contra. dessas pessoas serem ouvidas, serem trabalhadas, serem atendidas com políticas públicas é na comissão da minoria, não é na comissão da mulher. Não é verdade? Ou então um trans, um parlamentar trans. Comissão não, pode ser, por exemplo, presidente da comissão de agricultura, da CCJ, de educação, mas qualquer aí uma. Ele não vai poder fazer o escândalo qualquer uma, que ele porque quer. Aí porque o tema ali não é a mulher. Vão ser todos os temas e qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa, pelo seu mérito, pode ocupar a presidência de qualquer uma dessas comissões para tratar disso. Mas não é o a comissão da mulher era a única que não podia, porque ela é o espaço da mulher. Mas é isso que eles querem, né? Claro. Sempre ocupar aquele espaço que eles possam fazer mais escândalo. Eles isso, possam levantar é cada vez mais que eles são os coitadinhos e que nós somos os mauzinhos, né? Então é essa deturpação o tempo inteiro. Bia, a gente já está se encaminhando para o final, infelizmente, e eu não queria deixar de falar sobre a importância da eleição esse ano, principalmente do Senado, que é a qual você é pré-candidata, de o quão importante é, esse ano, a gente formar um Senado forte, um Senado que cumpra o seu papel constitucional, que ele não faz isso hoje, que ele esteja realmente ali para fazer as instituições voltarem a funcionar como deveriam no Brasil. Com certeza, né? Eu digo que
o Brasil está do jeito que está, de ponta cabeça, né? Muito, muito, muito por culpa do Senado. Porque nós, infelizmente, temos senadores frouxos. Omissos. Frouxos. Que veem as violações que são feitas, até as prerrogativas parlamentares, e não fazem nada. Veem ministros do Supremo atravessando a praça dos três poderes para quererem legislar no nosso lugar. Quantos eles atravessam, né? Porque às vezes só vai na canetada mesmo e não, eu estou usando o sentido figurado mesmo, né? Porque eles ainda fazem o lobby Judiciário, também, né? o Supremo atravessando a praça dos três poderes para tomar as nossas atribuições. Então, isso é um absurdo. Se o Senado já tivesse pautado o impeachment de um ministro há muito tempo, ó, há 5 anos, antes de eu ser deputada, hein? Olha só, eu virei deputada em 2018, eu fui eleita. Antes de eu ser deputada, acho que em 2015 ou 2016, eu já falava que o Brasil só ia voltar para o eixo o dia que fizesse o impeachment de um ministro supremo. Olha só, são mais de 10 anos que eu falo isso. E a coisa de lá para cá só piorou muito, degringolou total. Porque lá atrás, eu como alguém que é do meio, já percebia que o Supremo não estava cumprindo o seu papel constitucional, já estava avançando no Legislativo e no Executivo há muito tempo. O que eles fizeram eles só aceleraram no governo Bolsonaro foi um absurdo, impedir o Bolsonaro de governar. Tudo era o Supremo que decidia. Canetada para lá, canetada para cá e amarrando a mão do presidente da República, uma loucura. Então, o Senado hoje, você falou tudo. Além, óbvio, da gente eleger, né, tirar o Lula, varrer o PT para o lixo da história, que é onde eles merecem ficar, partido da corrupção, partido das trevas, partido da insegurança jurídica, insegurança pública, que apoia bandido criminoso, traficante. Tem uma deputada do PSOL que a gente estava discutindo a PEC da redução da maioridade penal. A preocupação dela é com os meninos que são aviãozinho. Ela só pensa nele, e o que vai fazer com os aviões? Entendeu? Ela não está preocupada com os que são assassinados, são mortos, as meninas são estupradas por menores. Ela está preocupada evitar que eles sejam com o aviãozinho. Exatamente, não tem isso, né? Então, a gente precisa de colocar no Senado pessoas que tenham coragem. O ponto crucial é coragem para fazer impeachment de ministro do Supremo. E aí tem outras pautas. Anistia é uma prioridade absurda para a gente também, absoluta. Precisa... Gente, nós temos que devolver a vida dessas pessoas que são hoje perseguidos políticos. Presos políticos, a gente está em pleno 2026. É inacreditável que a gente tenha isso no Brasil. Então, assim, eu sou pré-candidata por isso. Porque eu sou uma deputada muito bem sucedida no meu mistério, eu gosto do que eu faço. Eu poderia fazer muitas coisas ainda na Câmara, mas na Câmara eu não posso fazer o que eu entendo que é hoje o principal clamor do povo brasileiro. Aquilo que meus representados querem, e que eu quero também, que é fazer impeachment do Alexandre de Moraes. Ele é o primeiro, mas tem outros. Ali a gente já tem uma lista ali, mas né, eu acho que a hora que impeachment. fizer de um, os outros vão recuar, perceber que eles não estão acima da lei, do bem e do mal. O que já deveria e que saber, a Constituição, né, se aplica a eles também. Os guardiães da Constituição hoje só querem eles têm a violar. própria Constituição, eles inventaram. São, eles são a Constituição. Eles são a Constituição, tem 11 constituições, cada um decide o que bem entende. Então, assim, esse é o momento, gente. É o momento da virada de chave, tá? A gente precisa botar o Flávio na presidência da República e a gente precisa colocar senadores de coragem. E eu sou pré-candidata, no meu partido nós temos chapa pura para o Senado. Temos eu e Michele Bolsonaro. E nós precisamos de mulheres de coragem para fazer o que precisa ser feito. Espero de verdade, a gente está lutando por isso, conte comigo. É bom dizer que nós somos as indicações do Jair Bolsonaro, que está preso, que não pode estar censurado, está calado, não pode se manifestar, porque ele gostaria de estar, primeiro, elegível, para ele poder ser o candidato à presidência, e segundo, poder subir no palanque, falar com as pessoas,
falar a respeito dos candidatos E dele, da eles força. fizeram isso exatamente porque sabia que Exato. eles não conseguem competir com Jair Bolsonaro Exato. só com a sua câmerazinha ali do Exato. seu celular, porque foi assim que ele verdade. começou, né, sem uma campanha milionária, como a gente Exatamente. vê anualmente, né? E foi a forma que encontraram de calar ele, porque nas urnas não tem como, né, vencer Jair Bolsonaro, porque hoje ele é o maior líder do Brasil. A gente não pode falar que existe política ou direita no Brasil sem o Bolsonaro, né? Um dia vai ter. Um dia vai ter, e a gente está formando muitas lideranças. Mas a gente precisa formar essas lideranças. E o Bolsonaro tanto é líder que ele está formando lideranças. Mas a gente não pode, porque que hoje não existe direita sem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está preso. O Bolsonaro, ele foi perseguido e tentam destruir o Bolsonaro de todo jeito. Então, se você concorda com isso, se você volta as costas para o Bolsonaro, você está compactuando com tudo de errado que estão fazendo. E não sendo grato, né? Nós devemos ser gratos. Assim, não, mas não dá, você não pode ignorar, né? Que hoje a gente vive num totalitarismo, né? É a ditadura da toga. Então, se você vira as costas para isso, ignora, né, o líder Bolsonaro, você de alguma forma está compactuando com isso. E é por isso que eu digo, Bolsonaro indicou quem? Flávio Bolsonaro. Nosso candidato é o Flávio Bolsonaro. Acabou, não tem o que discutir. Mas eu acho que a gente está formando, sim, lideranças, né? A gente vê hoje movimentos como o do PL Jovem, a gente faz uma formação dos jovens. Com certeza. Temos novas lideranças. Se a gente olhar, quando estava essa briga de quem vai ser candidato, pensa que a direita tem várias opções. Tem. Enquanto a Boas esquerda, opções. a gente tem um falido, um ladrão corrupto. Verdade. Né? Ele não tem uma liderança jovem. Você vê que a cara da esquerda é cheirando a mofo. Ela é velha, ela não se renova. A notícia boa é que os jovens de hoje que estão tirando o título para votar aos 16 anos são conservadores. Tanto é que não querem, nem tem propaganda agora. Não tem. Não tem propaganda para os jovens. Né, o TSE lutando para jovens tirarem o título eleitoral. Esse ano não tem propaganda, porque sabe que os jovens... Porque os jovens agora, sim, eles são anti-Lula, total, anti-Lula. Então, eu fico, né, assim, agora já foi o prazo, né? Mas eu quero pedir que vocês jovens que têm o título de eleitor, não deixem de votar. Não deixem de votar, tá? Venham conosco para a gente poder mudar essa história. E, aliás, qualquer que seja a sua idade, sua faixa etária, outubro, não é hora de ir viajar, tirar férias, né? Eu não tô nem aí porque eu perdi a esperança, a política não é do jeito que eu quero, tô desanimado. Não! Se você não votar nas pessoas que estão botando a cara a tapa, que querem trabalhar por esse país e querem mudar essa história, você vai permitir que o PT continue no poder. E aí depois não adianta reclamar. Destruindo o nosso país. Não adianta reclamar que as empresas estão fechando, indo para o Paraguai, que a carne está cara. Que não tem emprego, não tem que oportunidade. não tem emprego, que as universidades são um lixo. Não adianta reclamar. Então, venha fazer o seu dever cívico, porque isso é muito mais do que um dever, tá? Isso é uma oportunidade de você ser um agente de transformação do Brasil, para que um dia a gente possa ter aqui uma nação, aquela com a qual a gente sonha. Deputada, foi uma honra recebê-la aqui. Espero em breve recebê-la já como senadora. Oremos para isso e trabalhemos para isso. E você, pré-candidata também do nosso partido. Pré-candidata, deputada distrital pelo PL. Vai fazer a diferença na Câmara Legislativa. Eu quero você lá. Estaremos lá. Juntos, né? Eu falo que a gente pensa muito só, vamos eleger um presidente, mas se esse presidente ele precisa de um Congresso forte, ele precisa de um Senado forte, ele precisa de que o Estado esteja junto com ele para que essa engrenagem funcione, né? Então, assim, vamos pegar todo o caminho e vamos tirar a esquerda de tudo. Hoje a gente na CLDF não tem nenhuma mulher conservadora, são poucas as mulheres que estão lá dentro e todas que estão lá dentro são de esquerda progressistas, ou progressistas ali no meio do caminho, ou vão conforme a conveniência, que eu acho pior ainda, porque é aquela para onde a água está indo, eu estou indo também, né? E que são pessoas perigosas, eu acho perigosíssimas.
e a gente vai colocar ali cada vez mais gente de bem, gente que realmente quer mudar o nosso Brasil e fazer o nosso Brasil cada dia melhor. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente hoje. Recebemos a deputada Bia Kicis, pré-candidata ao Senado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!